A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos e amigos. Você acredita que o apóstolo João foi radical, usou um exagero ao afirmar o seguinte: toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Vou repetir: toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 1 João 3, versículo 15. Se um cristão acha que a palavra do apóstolo João se refere ao ódio entre somente irmão por parte de pai, mãe ou irmão de igreja, precisa entender que todos nós somos irmãos, querendo ou não, mesmo com as investidas dos preconceituosos ou radicais, todos nós somos irmãos. Afinal, somos criados pela mão de Deus, segundo a imagem e semelhança do Senhor. Isso significa que a imagem de Deus, apesar da pecaminosidade humana, ainda está representada no homem. Deus usou o primeiro casal, Adão e Eva, para que todos viéssemos ao mundo. Mesmo havendo diferenças culturais, políticas ou religiosas, o homem só é diferente quando ele quer ser. O apóstolo Pedro estava fazendo a apologia, ou seja, a defesa de sua fé no Areópago de Atenas, na capital da Grécia. Ou seja, ele estava numa assembleia de sábios e literatos que funcionava a céu aberto, e ele disse o seguinte: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos dos Apóstolos 17, versículo 26. E depois, escrevendo aos Gálatas, ele disse: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. E o sábio Salomão vem corroborar ao afirmar o seguinte: o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Provérbios 22, 2. A Bíblia nos revela que um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma,
de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverás. Lucas 10, do 25 até o 28. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2: o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo na mesma intensidade com que amamos a nós mesmos. Está registrado isso em Mateus 22, 37. E quem é o nosso próximo? Que devemos amar e não nutrir rancor ou odiá-lo. Jesus define quem é o nosso próximo citando a parábola do bom samaritano. Parábola esta de fácil entendimento. Quem estava questionando Jesus naquele momento? Era um judeu conhecido como doutor da lei. Ele deve ter ficado bastante frustrado e envergonhado com a explanação que Jesus fez. Sabe por quê? Um homem assaltado e gravemente ferido foi ignorado e desprezado pelos maiores líderes, os representantes da religião judaica da época. Estou falando do sacerdote e o levita. Entretanto, esses passam por ali sem dar qualquer atenção ao homem ferido. Mas a Bíblia diz que passa por ali um samaritano, na verdade, um cidadão pertencente a um povo mestiço, formado da mistura de israelita com outros povos. E os samaritanos, eles observavam alguns pontos da lei de Moisés e eles eram até mais radicais que os judeus. Eles consideravam somente os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco, e não aceitava os ensinos dos profetas, os salmos, enfim, o Velho Testamento como os judeus aceitavam. Eles advogavam que o Monte Gerizim era o autêntico local de adoração instituído por Deus e não Monte Sião em Jerusalém. Os samaritanos, eles criam no único Deus e também esperavam a vinda de um Messias. Portanto, eles não aceitaram Jesus como Salvador, o Messias, a não ser a mulher samaritana de João capítulo 4, né, e alguns parentes dela e curiosos. Então, na parábola que Jesus conta, um samaritano foi quem praticou o mandamento de Deus e se atentou para a necessidade do seu próximo. A suma da parábola é essa: você deve praticar o amor ao próximo, seja ele seu parente, seu amigo, seu vizinho, a pessoa que não vai com a sua cara, o estrangeiro, seja ele de grupo étnico que for. Agora, vamos ler novamente o texto de 1 João 3,15. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Observe, quem odeia seu irmão é homicida. Assassino não vai para o céu. Parece que o apóstolo João usa aqui uma hipérbole.
A hipérbole é uma figura de pensamento que se caracteriza pelo exagero proposital em uma declaração. Posso dar aqui um exemplo aqui de uma hipérbole. A de um pai ou mãe tentando corrigir o seu filho. Já falei 1 milhão de vezes para você não fazer isso, meu filho. Na verdade, pai nenhum consegue falar 1 milhão de vezes, né? Chamando a atenção de um filho rebelde. Então, João, ao dizer que quem odeia seu irmão é assassino, ele usou uma hipérbole, um exagero? Não, eu não creio assim. O próprio João escreveu: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. 1 João 2,9. Então, parafraseando, o crente que odeia, ele está nas trevas do lado do diabo, que é o seu mundo, e não na luz de Cristo Jesus. Esse irmão, esse crente está nas trevas, de acordo com o apóstolo João. Muito pesado isso, não é mesmo? Quantas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, mas que ainda nutrem ódio contra algum parente, algum amigo, então estão dentro da igreja, mas permanecem nas trevas. Encontramos uma lista de pessoas que não entrarão no reino dos céus, ou seja, não poderão participar da Jerusalém celestial. Em Apocalipse 22:15 está registrado: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E repete em Apocalipse 21:8: mas os covardes, os incrédulos e depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, amigo, 2 capítulos finais da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, falam que assassino não entrará no reino dos céus. Então, os meus queridos amigos e irmãos observaram que o apóstolo João não cometeu qualquer exagero ao dizer que quem odeia o seu irmão, o seu próximo, é um assassino. E este texto diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Porque eu li novamente? Porque quem são esses cães citados aqui neste texto de Apocalipse que eu acabei de ler para vocês? Os cães é uma metáfora que dá o significado de impureza e distanciamento de Deus. Porque os cães domésticos de hoje eram lobos selvagens. No passado, não eram domesticados. Eles eram um terror para os moradores de pequenos vilarejos e as crianças tinham que brincar à vista dos olhos de seus pais,
porque esses cães eram como javalis, comia o que estava pela frente, inclusive chegava a matar humanos e comer a sua carne. Um exemplo, no ano 874 antes de Cristo, a Bíblia diz que os cães comeram a carne da rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, deixando só a sua caveira, e isto dentro da cidade de Jezreel, quase na sacada do seu palacete. Portanto, aí no núcleo, no centro da cidade. Vamos ler 1 Reis 21, 19, 23, para não ficar somente nas minhas palavras. Diz assim: assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E acrescentou, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isto mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias, então você me encontrou como meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Vou trazer desgraça para você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Joroboão, filho de Nabate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Observe agora o cumprimento da profecia em 2 Reis 9. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos e arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou, como vais ir, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou, quem de vocês está ao meu lado? 2 ou 3 funcionários olharam para ele. Então Jeú ordenou, joguem esta mulher para baixo. E eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou, peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filho de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. E agora eu pergunto a você, e por que os cães não comeram as mãos e os pés da rainha Jezabel? Bem, queridos, os comentaristas da Bíblia acreditam na sua quase unanimidade que os cães selvagens que andavam pelo deserto em mantilhas, atacando suas vítimas, despedaçavam os cadáveres e mostravam uma repulsa, uma aversão a essas 3 partes,
os pés, as mãos e o crânio. Jezabel já estava morta ao ser jogada de uma altura considerável ali do seu palacete, e diz a Bíblia que Jeú ainda passou o seu carro, puxado a cavalo por cima dela. Então esses cães não precisaram quebrar os ossos de Jezabel, mas desprezaram as partes que eles não gostavam, as mãos, os pés e o crânio. Os irmãos entenderam que cães da época foram usados como metáfora que dá o significado de impureza e distanciamento de Deus. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia, fora ficarão os cães, na verdade são aqueles que amam a impureza, a promiscuidade, né? E gostam de viver distante de Deus. Olha, por mais terrível que seja a sua justificativa para odiar uma pessoa, você é inexcusável, indesculpável diante de Deus. Ódio, ira, rancor não combina com o seguidor de Jesus Cristo. Permita-me contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava fazendo o primeiro grau, conhecido ginásio na época. Esse testemunho pode te ajudar a tomar uma decisão doravante. Eu tinha cerca de 16 a 17 anos e na escola, brincando com um colega, eu disse que eu era capaz de bater no irmão dele, que era bem maior e mais forte do que eu. Ora, para que eu falei isso? Não demorou 3 horas, esse rapaz chegou sem falar absolutamente nada, deu um murro tão forte no meu olho direito que ele quase saiu da órbita e chegou a sangrar. E começou a bater na minha boca, bater na minha cabeça, me jogou no chão e eu fiquei ali quase desacordado, com a camisa toda manchada de sangue, ali a camisa da escola. E esse rapaz foi embora e me deixou ali, não falou uma palavra comigo. Só apanhei. Não pude fazer absolutamente nada. Para que eu fui falar aquelas palavras para aquele rapaz? Mas, querido, passaram-se alguns anos, eu cresci, fiquei com 1,82 m e fortão. E um dia eu tomei um ônibus para ir para o centro da capital ali em Goiânia, capital de Goiás, e eu já conhecia Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Era um evangelista, andava com a Bíblia sempre na mão, folhetos evangélicos, e quando eu olho para dentro daquele ônibus, estava Humberto, aquele rapaz que me bateu. Quando ele me viu, ele ficou rubro, ficou vermelho ali naquele momento e começou a empurrar as pessoas e tentar sair daquele ônibus, puxou a campainha para descer no próximo ponto e eu correndo atrás dele. Quando ele já estava para descer do ônibus, eu coloquei minha mão no ombro dele e falei: Humberto, eu tenho uma palavra para você. Eu gostaria que você me perdoasse por você ter me dado uma baita de uma surra naquele dia. Hoje eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Apertei a mão dele
ele ficou ali incrédulo, sem acreditar no que estava acontecendo e na transformação daquele rapaz. Jesus Cristo muda a história. Por que eu me reconciliei com ele, sendo que, na verdade, ele que tinha que pedir perdão e reconciliar comigo? É porque eu me lembrei de um texto da palavra de Deus, um texto que eu assimilei muito bem em minha vida. Passei a entender que quem me bateu, bateu em quem não deveria bater. Agora podia entender que eu era menina dos olhos de Deus. Então, entreguei a minha vida ao Senhor e entreguei também toda a questão de ódio, de rancor, joguei aos pés do Senhor, falei, eu não preciso mais disso. Observe a leitura de Zacarias 2:8, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Quero ler uma palavra de Jesus que se encontra em Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse pago. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não deveria tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Assim,
vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos e amigos, na época de Jesus Cristo, os judeus seguiam uma tradição escrita por rabinos, o Talmud. Para eles, o judeu ele era obrigado a perdoar diante da lei até 3 vezes, de acordo com Amós 1:3, que diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4 não anularei o castigo. E Jó 33, 29 e 30. Deus faz destas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar a sua alma da cova, a fim de que refulga sobre ele a luz da vida. Então Pedro, possivelmente, querendo agradar ou mesmo impressionar o Senhor Jesus, ele dobrou esse número e mais um. Por 7 vezes devemos perdoar o nosso ofensor, mas Jesus usou outro cálculo. Não se deve perdoar desse jeito, mas 7 vezes 70 vezes, ou 7 vezes 70 vezes. Perdoar um amigo, um parente, já é muito difícil. Agora imagina perdoar um inimigo por tantas vezes como Jesus nos ensinou. Mas se você deseja agradar a Deus, você que ama viver na luz bendita do Senhor, tem que seguir as instruções de Cristo Jesus. Olha, meu irmão e amigo, o ódio nos impede de alcançarmos as bênçãos celestiais, as bênçãos de Deus. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que deveríamos perdoar nossos devedores, gostei de uma explanação de um abençoado servo de Deus. Ele disse que o ódio é o veneno que a pessoa toma todo dia até morrer. Cada raiva, o ódio que vai alimentando esta pessoa o prejudica. O que te ofendeu está ali numa boa. Jesus não está premiando a injustiça contra você, não. Que deveria perdoar o que lhe ofendeu 7 vezes 70. Ele quer livrar você de morrer por causa do ódio. E temos visto muitas pessoas morrendo assim. Lemos que a pessoa que morrer nesse estado de ódio não se salvará. É duro dizer isso, mas vai para o inferno mesmo. A própria ciência, amigos, já constatou que 73 pessoas, ou 73% das pessoas com câncer teve problema ou tem problemas de ódio intenso. Gostei quando o pastor Luciano Marengo, vice-presidente da igreja a qual pertenço, ele disse que ao orar por uma mulher cancerosa, primeiro ele lembrou que deveria levar esta mulher a perdoar os seus devedores, mas ela nutria tanto ódio contra uma pessoa que ela foi categórica e disse ao pastor que não iria perdoar, não iria perdoar.
Então, se esta mulher morreu neste estado triste de rancor e ódio, de acordo com a Bíblia, não se salvou. Incrível que muitos, nem mesmo na hora da morte, né, conseguem liberar perdão ou pedir perdão. Para mim foi libertador e foi abençoador o meu ato ali de pedir perdão ao Humberto, aquele meu agressor. Isto não iria acontecer, queridos amigos e irmãos, dele me procurar e me pedir perdão, porque ele não era cristão. Então eu que fui mudado, eu que era o transformado, então era meu dever ir resolver esta questão, e Deus me deu esta grande oportunidade. O legalismo impede da pessoa admitir o seu ódio. Não adianta fingir que está tudo bem se você odeia uma pessoa. Não está tudo bem, não. Para se livrar do ódio que está te matando como um veneno, admita, perdoa, para ser livre e abençoado por Deus. Para ajudar Pedro a compreender o que estava dizendo, Jesus conta uma parábola. Um homem devia ao rei 10.000 talentos. Por que Jesus usou este número extraordinário? Uma vez que um talento são 6.000 denários. E um denário é o salário de um dia de trabalho. Portanto, uma dívida de mais de 10 milhões de dólares. Um rabino disse que a arrecadação de impostos mensal em Israel naquela época não chegava a 700 talentos. Então, por que Jesus usou uma dívida tão alta, uma cifra impagável? Ora, é para mostrar que o perdão do rei foi extraordinário, uma dívida impagável, que isso remete à pessoa de Jesus Cristo, Senhor, a dívida que Deus perdoou a Adão e Eva e a nós pelo pecado era impagável. Dinheiro nenhum pode pagar a esse perdão. Observe quando Jesus falou o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja bem que todo o tesouro da terra, todo o patrimônio não vale uma alma. Então o que Jesus fez foi algo extraordinário, não só por uma alma, mas por todo o mundo. Agora veja a gravidade de quando não perdoamos. Não teremos também o perdão de Deus, é óbvio. Vamos ler Mateus 6, do 14 ao 15. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. A mensagem do perdão pode ser estranha para o mundo, mas não pode ser para o cristão. Um exemplo clássico, José no Egito, ele nos deu uma bela lição como o servo de Deus deve agir. José tinha apenas 17 anos quando seus irmãos friamente venderam-no para a escravidão. Separado de sua família e de seu pai, principalmente, que ele amava, já estava idoso,
separado ali da sua nação, ele atingiu a posição de supervisor da casa de Potifar, seu senhor egípcio. Mas a injustiça alcançou novamente José. Ele recusou os avanços sexuais da esposa de Potifar e ela o acusou falsamente de assediá-la. Ele foi posto na prisão, diz a Bíblia, mais uma vez. O Senhor estava com ele ali presente e naquela prisão ele cresceu. Ele se tornou supervisor dos outros prisioneiros. José permaneceu numa prisão, amigos, pelo menos por 2 anos. Como José, não devemos querer nos colocar no lugar de Deus e julgar a quem quer que seja. Devemos oferecer graciosamente o perdão e deixar esta pessoa nas mãos do Senhor. E pelo fato de José ser um jovem humilde e obediente a Deus, ele foi elevado a governador do Egito. E já investido dessa posição, ele honrou seu pai, seus irmãos, dando-lhes vida abundante e perdão. Quando Jacó morreu, esses irmãos de José que o venderam pensaram que agora era o fim. Vamos ser presos, quem sabe até mesmo executados. O homem agora é governador no Egito. Mas nada disso aconteceu. Observe aqui a palavra de Deus. Assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Observe, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de vocês. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Gênesis 50, do 18 ao 21. Ora, queridos, se é difícil perdoar, mais difícil é viver sem perdoar. Jesus disse: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. O perdão, amigos e irmãos, é uma dádiva maravilhosa. Jonas, ali no capítulo 4, versículo 2, conhecia muito bem o caráter de Deus no que diz respeito ao perdão. És Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. A tendência humana é reconhecer o outro pelo que ele faz,
Quando Jonas vê pecadores indignos e imperdoáveis, Deus vê 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre o certo e o errado, conforme nós lemos em Jonas 4, versículo 11. Fique livre, querido amigo, irmão, desse fardo pesado que perturba a sua alma. Vá, reconcilia-te depressa com teu irmão e viva na bênção e na paz de Cristo, do credor incompassivo da parábola contada por Jesus, cuja dívida foi cancelada por seu Senhor após grande súplica, sem, no entanto, ser capaz de fazer o mesmo com o seu conservo. Ou seja, Jesus já te perdoou por tudo de ruim que você fez na sua vida. Ou seja, ele já cancelou todos os seus pecados. Agora chegou o momento de você retribuir. Cancela também os pecados, as ofensas aí do seu próximo, o teu irmão que te ofendeu, ou você o ofendeu. Não deixe o ódio atrapalhar o seu avanço espiritual. Você é um servo, é uma serva abençoada de Deus, e você precisa estar em paz com Deus. Amém. Vamos orar, encerrando mais este encontro. Bendito e eterno Deus, o Senhor nos amou primeiro. João disse: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19. E foi realmente extraordinário o que Jesus fez por nós, pelo seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, nos purificou de todo pecado, o Senhor nos justificou, aleluias. Somos eternamente gratos por isso ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Dê força, coragem para este irmão que ainda guarda ódio, rancor em seu coração, para que ele vá e reconcilie-se depressa com a pessoa ofendida, Senhor, ou seu ofensor. Por favor, Deus, liberta esta alma, liberta esta vida deste jugo, deste fardo pesado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro, com a bendita graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Yeah.